Você já passou horas ajustando um detalhe minúsculo de uma tarefa que no final das contas você nem entregou? Ou então você adiou um projeto por semanas porque você não estava bom o suficiente? E sim, talvez o que estava te travando não era a sua preguiça. Talvez o verdadeiro sabotador, sabe o que é dessa produtividade? É o perfeccionismo. E olha só, o perfeccionismo ele tem uma abrangência que até parece bonito. Ele se disfarça muito com comprometimento, com alto padrão, com profissionalismo. Só que no fundo, isso tudo é paralisante. O perfeccionista ele não começa uma tarefa porque quer começar do jeito certo. E aí quando ele começa, ele se perde em micros detalhes. E quando finalmente ele termina, se é que ele termina, ele sente que nunca está bom o suficiente. E sabe qual é o resultado disso? Os projetos se acumulam, você perde tempo e fica com aquela sensação sempre de frustração. Deixa eu te contar uma história rápida de um cliente meu que ele passou 3 meses para liberar um curso dele online. E quando eu fui olhar, realmente estava muito bom. Mas sabe o que é que acontecia? Ele não se sentia confiante com aquele resultado e ficava tentando melhorar coisas que já estavam ok. E no final, ele perdeu o time do mercado, ele perdeu aquela energia e terminou que aquele curso não foi para frente. Ele simplesmente não chegou nem a fazer o lançamento dele. É como um escultor que nunca termina uma estátua. Imagina se Michelangelo não terminasse as obras de arte dele. O quanto que o mundo ia perder. Só que muita gente não percebe que o perfeccionismo, na verdade, ele nasce do medo. O medo de ser criticado, o medo de falhar, medo de mostrar para o mundo algo que revele as suas imperfeições. Mas olha só essa natureza. Tem imperfeição aqui, mas essa imperfeição é a perfeição. A imperfeição torna algo perfeito. Por isso que o perfeccionismo ele é tão traiçoeiro, porque ele parece uma exigência boa, mas na realidade ele é só uma proteção para quem está entregando aquele trabalho. E quando esse sabotador ele entra em cena, ele ataca a produtividade de várias formas. Mas eu não estou falando aqui daquela procrastinação óbvia de parar o que está fazendo e assistir Netflix, por exemplo. Eu estou falando aqui de uma procrastinação elegante, uma procrastinação que você não percebe. Que ela diz assim, ó, eu só vou começar quando tiver tudo pronto. Ainda não é o momento certo. Eu preciso estudar um pouco mais, eu preciso ajustar isso aqui. E quando você vê, você está gastando energia com decisões totalmente irrelevantes. Que fonte usar, qual o título que eu vou escolher para essa frase e tenta refazer várias vezes aquele texto. Porque o medo de errar impede de agir. E cada vez que você não age, sua confiança diminui mais um pouquinho. Mas aí como é que você muda isso? Tem aquela frase que está em moda agora, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Mas isso é muito válido sim. Então, em vez de tentar ficar fazendo tudo perfeito, simplesmente vai lá e faz. Mesmo que esteja com algum erro, mesmo que ainda precise melhorar, mas você simplesmente vai lá e dá o primeiro passo. A segunda coisa que você precisa fazer é você define qual é o mínimo viável para você ir melhorando aquele projeto inicial. Você vai implementando pequenas melhorias de forma constante. E quando você menos espera, aquele trabalho que iniciou um pouquinho mal feito, um pouquinho ruim, começa a melhorar e você começa a ganhar mais confiança. Lembre-se, você não está aqui para entregar tudo perfeito. Você está aqui para entregar um pouco melhor a cada dia. E se você se desprende desse perfeccionismo e começa a entregar para o mundo hoje o que você tem de melhor hoje, amanhã você vai entregar algo muito melhor. Espero que esse vídeo tenha chegado até você. Se chegou até você e você curtiu esse conteúdo, clica aqui no gostei, se inscreve no canal, porque a gente está fazendo uma série de 30 conteúdos sobre produtividade de forma intencional, que eu chamo de uma nova produtividade. Uma produtividade onde você está no centro do processo e onde você privilegia a tua saúde mental. Então não é só sobre a entrega, é sobre a sua saúde mental também. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse processo, a gente tem um método chamado Despertar Produtivo,
Eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição, você vai lá e conhece um pouquinho sobre esse método. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!